O DF Record recebe hoje Flávia Arruda, do PL. O tempo da entrevista, como você já sabe, é de 10 minutos, com tolerância de 1 minuto para a conclusão das ideias. Foram convidados os pré-candidatos mencionados na última pesquisa de intenção de votos, a Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, desde que os partidos tenham ao menos 5 representantes no Congresso. Candidata, seja muito bem-vinda aqui ao DF Record, prazer recebê-la. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade que a gente tem aqui de dialogar não só com vocês, mas principalmente com a população do Distrito Federal, que a Record é muito assistida nesse momento que as pessoas estão chegando em casa, então eu agradeço muito o convite e a oportunidade. Ao meu lado aqui, a cientista política e também repórter da Record TV Brasília, Mara Mendes. Bem-vinda, Mara. Obrigada, Alessandro. Candidata, eu vou ligar aqui agora o cronômetro, são 10 minutos, como eu falei, e eu gostaria de saber da senhora o seguinte, podemos ligar, já está funcionando, o candidato que vai ser eleito ao Senado, nós estamos falando de apenas uma única vaga, de que maneira ele pode, essa pergunta é para todos os candidatos, de que maneira ele pode ajudar o Distrito Federal a ter um desenvolvimento sustentável, principalmente em saúde, educação, segurança, enfim? Alessandra, essa pergunta sua é muito interessante, até porque as pessoas ainda têm muita dúvida de qual é o papel fundamental. Eu digo que, como senadora, a gente pode fazer tudo pelo Distrito Federal, para o desenvolvimento econômico, social, na área da saúde, porque pode destinar recursos, ajudar. Como deputado, tem uma proporção, como senador tem um peso ainda maior. Somos 513 deputados e 81 senadores, o que tem um poder de alcance ainda maior. Ajudar a população no desenvolvimento sustentável, nessa retomada econômica que a gente vem tendo agora depois da pandemia, com o arrefecimento da pandemia. Não chegamos ainda ao final da pandemia, mas o senador pode diretamente trazer recursos para a cidade. Assim como deputada, trabalhei e trabalho trazendo esses recursos para mais desenvolvimento, para a construção de obras importantes, fundamentais. A gente pode trabalhar também. Hoje, a gente sabe da importância, o que a população está vivendo, o caos que é a saúde. É um problema que assola não só o Distrito Federal, mas o país como um todo, mas no Distrito Federal a gente tem que ter medidas enérgicas em relação a isso. As pessoas não podem continuar sofrendo como estão sofrendo. E como senadora, posso trazer recursos diretos para a implementação, como construção de hospitais, Recanto das Emas, que não tem hospital, São Sebastião, que não tem hospital, assim como melhorar o que a gente precisa, valorizar muito o profissional de saúde, que foi testado no limite máximo deles agora e demonstraram como são capazes, mas precisam ser valorizados, reconhecidos. Como deputada, ajudei na destinação de recursos para duplicação da BR-080, que liga Taguatinga a Braslândia, a duplicação da terceira faixa da BR-070, que liga desde a estrutural até Águas Lindas, o recapeamento da BR-251, que é ali da Marinha, e várias outras obras. Como Senado, ainda mais podemos colocar recursos e fomentar não só a economia, mas principalmente a área social, a saúde e a infraestrutura da cidade. Agora, deputada, falando em retomada da economia, a gente tem uma questão que é essa limitação da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. A Secretaria de Economia alega que a gente vai ter aí uma perda na arrecadação de quase 2 bilhões de reais. E isso vai se refletir o ano que vem, até mesmo na questão de perdas de recursos para investir em saúde e educação. Se eleita como senadora, o que a senhora vai fazer para poder ajudar a resolver esse problema? Mara, eu acho que esse é um ponto muito importante da gente falar. Os estados estão alegando uma queda na receita, quando na verdade isso foi um aumento de receita. Com o aumento do preço do combustível, aumentou a receita dos estados, inclusive aqui do Distrito Federal. Nós não estamos falando de renúncia de receita, era uma receita além da normal. O Distrito Federal hoje tem um orçamento grande, é um orçamento importante, significativo, porque tem o Fundo Constitucional. Nós, no Distrito Federal, temos um dos maiores... Sim, atua como estado e município, né? Exatamente. Então, tem um dos maiores valores proporcionais do país. Então, a gente precisa começar dizendo que não é uma renúncia de receita, era uma receita além do orçamento que existia. Então,
votei a favor dessa redução, votaria mais quantas vezes forem necessárias, porque eu acho que os governos vão se reinventar ou mesmo adaptar ou continuar com o que era a previsão orçamentária deles à época, mas o mais fundamental é que com essa queda na alíquota influencia diretamente a vida das pessoas. Então, para mim, é isso que é fundamental, isso que foi importante. Você chegar hoje num posto de gasolina que até poucos dias atrás a gasolina era R$8 e agora ser 5, isso é que importa. É isso que é fundamental para a vida das pessoas. Os estados precisam se reinventar, aqueles que estiverem pensando ou estavam na dependência dessa receita a mais, que é isso que a gente precisa registrar. Você está falando de 30%, né? Chegava a 30% em alguns estados, a gente acompanha muito. É 30%. Exato, é muita coisa. É claro que a gente não pode aceitar em momento algum que isso gere falta de investimento nas coisas prioritárias, como saúde, segurança e educação. Mas esses recursos do orçamento do Distrito Federal já são suficientes. Secretário, eu acho que secretário, já acostumado a chamar de secretária, candidata. Todo mundo, eu acho que quer fazer essa pergunta. A entrada do seu marido na política, ela mexeu com todo mundo, ela mudou tudo. O próprio PTB, agora a gente deu aqui no DF Record, anunciando que pode apoiá-lo, deixar Ibanez, enfim, uma confusão. E a candidatura da senhora ao Senado, ela permanece? Há uma mudança? O que a gente pode esperar da Flávia até o dia 5 de agosto? Primeiro eu quero dizer, Alessandra e Mara, que eu estou muito feliz com a volta do meu marido para a política, né? Voltou até para as redes sociais, foi a senhora que mandou? Não, isso é uma coisa tão natural no dia a dia. Hoje ele falava muito para mim, olha, eu tô passando do analógico pro digital, porque a gente tem dificuldades. Lá em casa sempre eu sempre fui muito mais tecnológica, já dessa geração. As nossas filhas estão nessa geração ali o tempo inteiro, e a nossa filha mais velha que muitas vezes dá as dicas para ele, fala, papai, grava assim, grava daqui, então, nós vivemos numa era digital, e quem volta para a vida pública, então eu quero registrar que, primeiro, não causou confusão nenhuma, me trouxe muita alegria, muita felicidade por poder ver o meu marido de volta, uma pessoa que tem uma história enorme com a cidade, poder voltar para o cenário político. Confusão na cabeça dos concorrentes, né? Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Atrapalhou muita gente. Muita gente. É natural, né? Depois de tantos anos que ele ficou fora da política como agente fundamental, ele personagem disputando uma eleição, é natural, sim. Pela trajetória, foi governador, fez tanta coisa importante na cidade, é natural que isso gere nas pessoas uma euforia, um conforto, né? Gera uma euforia natural, que também nos causa alegria de ver o carinho que as pessoas têm e o Senado com a gente. Mas é isso que eu quero dizer. Essa construção da minha candidatura ao Senado, ela é anterior, já tem um ano. Há mais de um ano a gente constrói isso. E constrói isso na base do diálogo, que eu acho que é o cerne da democracia. A gente tem construído isso na base de todo mundo, não foi uma imposição minha nem de outras pessoas, foi construído. Então é uma candidatura que foi colocada lá atrás. Eu sou daqui de Brasília, eu sou deputada daqui, é natural que eu dispute uma eleição, não disputaria de forma alguma em nenhum outro estado. Então, tudo isso foi muito natural, essa construção foi feita por muitas pessoas e ela segue naturalmente, independente de qualquer outro cenário. Mas, importante dizer, no diálogo, na construção. Eu venho de uma formação política e pessoal minha de construir pontes e não subir muros. Aproveitando a sua resposta, nós temos muitas candidatas mulheres, né, ao Senado. A senhora acha que é um momento importante para uma mulher ocupar a vaga do Senado aqui pelo Distrito Federal, devido ao atual momento político do país? Mara, isso é fundamental. Eu, como mulher, como parlamentar, como presidente da Comissão do Combate à Violência contra a Mulher, como a primeira mulher deputada a presidir a Comissão Mista de Orçamento, uma das comissões mais importantes do Congresso, como a primeira mulher nascida em Brasília a virar ministra de Estado, isso me deixa muito satisfeita de ver o cenário do Distrito Federal sendo colocado por tantas mulheres. Nós hoje aqui já somos a maior bancada proporcional do país em número de mulheres. De 8 deputados, nós somos 5 mulheres. Então, eu fico muito feliz de ver
muitas mulheres sendo colocadas aí numa disputa sadia, democrática, podendo ocupar mais espaços de poder. Eu sou da política de defesa da mulher, contra a violência, da participação das mulheres na política, da participação das mulheres nos espaços de poder, porque a minha frase que eu carrego comigo, que o lugar da mulher é onde ela quiser e ela precisa ocupar esses espaços. Então, ver tantas candidatas mulheres também nos motiva a continuar trabalhando por tantas mulheres que hoje somos mais da metade da população e precisamos muito ser representadas. Tá vendo aqui, ó, que nós estamos aqui, ó. Hoje nós somos maioria. Não é, Alessandra, você sabe que não é, mas não é uma coisa que a gente costuma ver todo dia, né? Candidata, acabamos aí o tempo. 2 segundos, acabou. Eu quero agradecer a sua participação aqui no DF Record, um prazer recebê-la. Eu que agradeço muito, agradeço Alessandro, Mara, mas agradeço em especial todos os telespectadores da Rede Record por essa oportunidade de podermos bater um papo, porque nem sempre a gente consegue chegar diretamente na casa das pessoas e através da Record a gente está chegando em todas as cidades satélites do Distrito Federal. Obrigada. Obrigada, deputada. Obrigado, Mara, também pela participação. E é claro, aqui é sempre um bate-papo, é tranquilo, né? Muito excelente. Me chamem mais.